Olá, estamos aqui para falar da onipresença de Deus. Creio que a Bíblia contém a revelação da sua vontade. Por isso citarei alguns versículos que está escrito. Como Paulo escreveu, dizendo: temo este tesouro em vaso de barro. Por isso, a onipresença está neste vaso de barro. Porque o tesouro representa a eternidade e a incorruptibilidade. O tesouro representado pelo ouro e o diamante representa a própria eternidade e o próprio Deus. E esse tesouro está em vaso de barro. Isso quer dizer que está em nós, que somos este vaso de barro. O vaso de barro pode até quebrar, mas o tesouro que está é eterno. Por isto temos a eternidade dentro de nós. Por isto eu entendo que a onipresença de Deus é real neste vaso de barro. A Bíblia contém a revelação da sua vontade, quando na criação o Eterno diz que criaria o homem à sua imagem e semelhança. Homens e mulheres são os vasos de barro que representa a sua própria forma, que representa o próprio Deus. Nisto, eu concordo que o Pai e o Filho é o tesouro que está neste vaso de barro. Isto quer dizer para mim que este vaso de barro é a forma do próprio Deus. O vaso de barro pode vencer, mas o Filho e o Pai que está neste vaso de barro é eterno. É o próprio Deus. Nós somos a individualização do próprio Deus, a forma do próprio Deus, a semelhança do próprio Deus. Com este tesouro, tudo está dentro do vaso de barro. Paulo entendeu com profundidade estas coisas quando ele disse no livro de Atos, ele disse que nós vivemos, existimos e movemos em Deus. No meu entendimento, não há nada no universo que não esteja em Deus, a sua própria forma e semelhança. É maravilhoso entender esta onipresença. A onipresença que liberta. O entendimento da verdade é que liberta. Apesar de ter passado por várias religiões diferentes, entendi que nós somos a unidade com o Pai. Somos o vaso de barro. Mas esse vaso de barro contém o Filho e o Pai. O corpo como uma forma, como um vaso de barro, que aparece
neste planeta para que podemos ter esta experiência pessoal. Muito profundo estas coisas. Mas Jesus nos deixa também uma grande revelação neste mesmo sentido, dizendo: eu e o Pai somos um. O próprio Cristo reconheceu que na forma de homem ele também era um vaso de barro. O vaso que foi quebrado ali na cruz, mas ressuscitado gloriosamente, refeito pelo poder do Espírito do Deus vivo na ressurreição. Quando Jesus disse: eu e o Pai somos um, e as obras que eu faço não sou eu que faço, mas é o Pai que está em mim que realiza as obras. Ele identifica com clareza que nós somos uma unidade com Deus. O que acontece com os seres humanos? Ele não tem essa consciência que ele é o vaso, que a eternidade habita nele, que o Pai habita nele. Não tem a consciência de um Deus onipresente na sua vida. Por isso vive em rebelião, achando que o vaso é tudo. O problema é que o vaso vai se quebrar e vai restar somente a eternidade, somente o tesouro que está dentro deste vaso. Meus queridos, não há nenhuma vantagem daqueles que partiram com aqueles que estão aqui vivos no presente. Porque os que partiram já venceram a sua missão. Nós que estamos aqui ainda vivos precisamos de vencer as etapas dessa missão nossa aqui na Terra. Então aqueles que estão do outro lado estão já em paz, venceram o seu tempo, mas nós precisamos de trilhar ao mesmo caminho que eles trilharam aqui nesta vida. Precisamos de passar pelo mesmo processo que eles passaram, que é o processo do quebrar do vaso. Muitos têm dificuldade de aceitar essa passagem ou essa transição, porque as suas mentes estão muito ocupadas com este mundo. Estão muito ocupadas com o próprio vaso, com o próprio ego, achando que ele tem poder sobre este vaso. O problema é que o único poder é Deus. O Deus é o único poder. Ele é a onipresença. Ele é o tesouro. Ele é a forma do vaso. Estamos vivendo, existimos e movendo em Deus. Isto é uma revelação que está no Novo Testamento, na Bíblia. Muito forte essas revelações. Então, um homem espiritual, uma mulher espiritual, não busca as coisas do mundo, porque eu não sou do mundo. Eu não sou do mundo. Estou tendo uma passagem por este planeta, por este mundo, mas não sou do mundo. Eu pertenço à eternidade. Eu pertenço à onipresença. Eu sou a forma, a imagem e semelhança de Deus. Onipresença, unidade, vaso. Isso quer dizer para mim que quem governa é o único Deus, o único poder. Toda pessoa espiritual não preocupa com outros poderes e nem com este mundo, porque não há outro poder a não ser o único Deus. O único Deus que habitou em Cristo, viveu em Cristo, era a forma de Deus, o próprio Cristo era o próprio Deus.
Então, ressuscitado dos mortos pelo poder do próprio único Deus, e eu e o Pai somos um. Deus está realizando tudo. Por que tanto sofrimento, tanta lágrima e tanta dor neste mundo? Porque é a rebelião da consciência. Não crê na onipresença, não crê que Deus é o único poder e não acredita que Ele e o Pai é um. Ele acredita somente no vaso, isso quer dizer no próprio ego, achando que Ele é Ele mesmo. Rebelião contra o tesouro que está dentro dele. Rebelião contra o amor, a bondade, a vida. Contra a vontade do único poder. Porque a mente e o corpo, que é o vaso, ele acha que é ele mesmo, é o ego operando. É interessante que eu fiz uma pergunta para mim mesmo ou para Deus dizendo o seguinte: qual é o pecado da raça humana? Porque aqui no mundo ou nas religiões há uma lista muito grande de pecados. Mas qual é o verdadeiro pecado? A resposta é esta: o ego, a individualização. Este é o único pecado. Porque aonde não há ego, não existe pecado. É o ego que promove todos os outros demais chamados pecados. Mas para uma pessoa que alcançou o nível e a estatura completa do Cristo, ele entende que o único poder é Deus, que toda a eternidade está em nós. Temos esse tesouro em vaso de barro. Que nós somos responsáveis para valorizar este tesouro, para reconhecer este tesouro, para reconhecer Deus em todo o nosso caminho, em todas as nossas atitudes, em todo o nosso passo, em toda a nossa decisão, reconhecer que temos este tesouro dentro de nós. É muito fácil ser feliz, é muito fácil vencer o mal. Depende de uma atitude, de uma decisão, de vencer acreditando que a onipresença, o único poder, o único Espírito Divino está operando em nós e Ele é poderoso para realizar muito mais daquilo que imaginamos ou pensamos ou pedimos. Para as pessoas que chegaram a este conhecimento, não luta mais contra as coisas materiais e nem a favor. Ele perde o medo, porque sabe quem governa é o único poder, é o tesouro eterno que habita em nós, somos a sua própria forma, a sua própria imagem e semelhança. A sua graça é a nossa suficiência. Não precisamos de buscar as coisas, lutar pelas coisas, guerrear pelas coisas, invejar, porque o poder está em nós. Não é necessidade de luta nem de guerra. Todos nós somos a forma, a imagem e semelhança. Todos nós temos esse tesouro dentro de nós. O único problema é não reconhecer este tesouro. O único problema é não entender que a onipresença está em nós. O único poder é não entender, não valorizar também este vaso de barro, que nos dá esta oportunidade de estar aqui, neste planeta, para ser pessoas cada vez melhor, cada vez buscando a perfeição,
conforme Pedro escreveu em uma das suas cartas, seja perfeito como vosso Pai é perfeito. Esta é a unidade que acaba com o pecado, com a guerra, com as disputas, aonde a harmonia de um único ser, de um único espírito predomina todo o universo e toda a terra. Esta é a sua vontade. Reconheça o Senhor em todo o teus caminhos, em toda tua decisão, em todos os seus passos. Terá a vida, terá a paz e a certeza, a confiança, a libertação, e o medo vai embora, porque não há outro poder a não ser do Altíssimo, o soberano, o excelso Deus, o único Senhor, que não há outro a não ser Ele. Que Deus te abençoe e te guarde em todo os teus caminhos. Reconheça esta onipresença